Talvez seja um tanto quanto estranho para você, mas muito raramente, muito dificilmente, alguma cerimônia que a gente encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento são novidade. Pode ser que seja estranho para você, mas na verdade, quando a gente olha, por exemplo, o tabernáculo que acabou se transformando no templo de Israel, a gente tem lá aqueles espaços, né? A gente tem o pátio externo, onde ficava o altar do sacrifício. Depois a gente tem um primeiro cômodo chamado de Santo Lugar. Depois a gente tem um cômodo mais íntimo, onde a Arca da Aliança ficava e era chamado de Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. Pode parecer estranho para você, mas os templos egípcios tinham a mesma formação. Você pode achar estranho, mas aquele templo foi um templo em que Moisés recebeu o projeto da parte de Deus? Sim, é isso mesmo. Talvez pode ser estranho para você que a marca registrada da aliança, que é a circuncisão, não é uma novidade. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, vou ter com você uma aliança. Aliás, abrindo um parênteses, a expressão inclusive era cortar uma aliança. Vou cortar uma aliança com você e nós vamos ter uma marca entre nós aqui, a marca da circuncisão. Deus não teve que explicar para Abraão o que era a circuncisão, ele sabia, fazia parte da cultura dele. Do mesmo jeito que fazia parte daquela cultura uma série de sacrifícios como o holocausto, oferta de comida, oferenda, é algo que faz parte de todas as culturas, inclusive até hoje. Então não há uma novidade em si, há uma linguagem. E com essa linguagem, Deus vai falando com cada um de nós. Então o batismo não é algo que surge no Novo Testamento, não é algo que surge com João Batista. O batismo nos dias do Novo Testamento acontecia, por exemplo, numa comunidade que ficava próximo do Mar Morto. Inclusive algumas pessoas entendem que João Batista perdeu os pais muito cedo e acabou morando com essa turma lá, a comunidade de Qumran. Nesse local, como não havia sacrifícios, não havia altar, não havia como fazer um sacrifício como era feito no templo, alguns sacerdotes que se entendiam da linhagem de se entendiam da linhagem de Levi e não faziam parte daquele contexto romano, se juntaram ali próximo e começaram a viver uma vida que a gente pode chamar até de uma vida monástica. E nesse lugar, eles batizavam. Então pode parecer estranho para você. Quase nada do que a gente vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por si só é uma novidade. Qual é a novidade? O sentido. É esse o ponto. A grande questão, e aí é bom a gente frisar, está no sentido. Olha o Pedro sorrindo, coisa linda. 6 meses, coisa boa. Muito bem, quando a gente olha os batismos que eram feitos naquela época, quando a gente olha os sacrifícios que eram feitos naquela época, e de uma certa forma, inclusive essa mentalidade se mantém hoje, é quase sempre algo no sentido de chamar a atenção de Deus. Então é muito comum, inclusive, a gente ter crianças sendo apresentadas, como quem apresenta as crianças a Deus. Há um erro nisso. O erro está onde? No sentido. Não é o fato em si da apresentação. Jesus foi apresentado no templo. Não é o fato em si do sacrifício de holocausto. Com que sentido se faz o quê? Quando o sentido é o sentido de chamar a atenção de Deus, nós estamos perdendo um tempo enorme. Desde quando nós conseguimos chamar a atenção de Deus? O que é que algum de nós aqui nessa sala, nesse ambiente aqui, pode fazer para despertar Deus? Se por acaso Deus estivesse dormindo, qual de nós iria acordá-lo? Entendem? Então o batismo não é para que Deus conheça o Pedro, é para que a comunidade, a família da fé conheça o Pedro. E à medida que ele estiver crescendo, ele não se confunda naquilo que a gente vai ler. Então olha só o texto, Mateus capítulo 3. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Lembram desse episódio? João olha para Jesus, no evangelho de João mesmo, João Batista olha para Jesus e diz assim, olha lá, olha quem está chegando. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele diz, João, porém, tentou impedi-lo. Jesus, você vai ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Cumprir aí não é no sentido de executar. Cumprir aí é a palavra plerô, no sentido de tornar pleno. Então olha o que Jesus está dizendo. É isso mesmo. Isso vai acontecer aqui agora. E vai haver um momento de plenitude muito grande, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Então cumprir toda a justiça não é fazer com que toda a justiça aconteça.
é tornar cheio de significado, é encher, é tornar pleno. Muito bem, então João concordou. Aí olha só, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. É bom a gente lembrar, os céus que se abrem aqui é o céu do Novo Testamento. É aquele céu que fala para cada um de nós a respeito do invisível e do eterno. Então, quando nós fazemos o que nós vamos fazer aqui agora, que é o batismo, saiba, há uma conexão entre o céu e a terra. É um momento em que há uma intersecção entre o visível e o invisível. Há uma conexão entre os nossos relógios marcando o tempo e a eternidade, onde não há tempo. É nesse instante que os céus se abrem. E é exatamente o que acontece. E mais, o céu se abre. E para que ninguém tenha dúvida, o Espírito Santo desce sobre Jesus, mas para que ninguém tenha dúvida, no formato de uma ave. Não é uma ave qualquer. Qual a ave que está aí? Uma pomba. Porque pomba é símbolo de orientação. Vou repetir. Inclusive Jesus, inclusive o Pedro e todos nós aqui, precisamos da orientação do Espírito. É bom a gente deixar isso claro. Tudo bem, meu irmão? Coisa boa. Boa surpresa. Infelizmente, Paulo Júnior está passando um período difícil. Para mim é uma surpresa. Achei que não seria possível estar aqui com a gente. Mas que bom, que joia. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. É bom a gente lembrar. Quando Jesus esteve entre nós, ele abriu mão de ser Deus. É bom a gente lembrar. Como Paulo usa, a expressão que Paulo usa é: ele não fez questão de ser Deus. Ele não considerou que o ser Deus era algo do qual ele não pudesse abrir mão. Ele abriu mão de ser Deus. Por isso que quando Jesus estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele não era onipresente. Por isso que Jesus tinha que prestar atenção e ouvir do Espírito para poder discernir os pensamentos das pessoas que estavam ali. E por isso, como o Evangelho nos ensina, todos os milagres que Jesus realizava não é porque ele era Deus, era porque o Espírito Santo estava sobre ele. Entendem? Importante a gente entender. Esse Espírito é derramado como uma pomba. Lembra da pomba lá nos dias de Noé? Um corvo não consegue se orientar, uma pomba sim. Então essa pomba aqui representa o espírito de orientação. Orientação em que sentido? Uma voz do alto que diz: este é o meu filho amado. Não há voz que nos orienta mais do que a voz que diz do espírito ao nosso espírito: você é meu filho amado. Essa é a orientação das nossas vidas. Em qualquer momento em que por acaso haja dúvida na vida do Pedro, nós vamos lembrá-lo de que ele é filho amado. Essa é a orientação. E se por acaso os pais se perderem, a comunidade da fé vai lembrar: olha, vocês estão se perdendo em orientar o Pedro a respeito de quem ele é. Quem é o Pedro? Um filho amado de Deus que tem sobre ele o espírito de orientação e a voz que orienta, a voz que caminha. Amém? Eu queria convidar vocês para estar aqui, mas não posso perder a chance de dividir esse momento com meu irmão Paulo Júnior. Giovana e Pedro, batizando o Pedro. Quer dizer, eu tinha feito um compromisso, não tinha? Não tinha? Não. Pedro pai, Pedro filho, Giovana. Obrigado, Pedro. Você quer vir um pouco? Quer? Sai um pouquinho? Oh, delícia, gente. Olha o rosto do Pedro. Irmãos, vou falar mais baixo aqui. Amém? Um privilégio a gente estar aqui com Pedro. E é curioso. Recebe isso.
Deixa ali na mesa só um pouquinho. Enquanto a gente der conta e o Pedro for nos abençoando, a gente segura aqui, tá bom? Há um texto na palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 12, que fala da galeria da fé. O que representa viver da fé? E se tem uma coisa muito comum na nossa vida, é a gente confundir fé com crença. Fé é a intensidade com que você conhece o seu eterno. Crença é a ansiedade com que você programa o seu futuro. Vou repetir. Fé é a intensidade com que eu conheço o meu eterno. Quanto mais eu conheço o meu eterno, mais intensa é a minha fé. Quanto mais eu tento organizar... Agora segura aqui um pouquinho. Quanto mais eu tento organizar, planejar o meu futuro, mais sofisticada tem que ser a minha crença. Porque a crença é aquilo que você dá crédito. Então eu empresto todo o recurso que eu teria para alimentar a minha fé no conhecimento, toda a energia, todo o combustível que Deus te deu para você gastar conhecendo o seu eterno. Você pega esse combustível e alimenta as suas crenças para tentar garantir o quê? O futuro. Então aqui o batismo nós estamos tomando uma decisão. Ou nós somos na vida do Pedro uma referência de fé, ou ele vai ficar escravo das nossas crenças. E ele não vai dar conta. Porque escravo das nossas crenças, ele vai ser refém das nossas expectativas. Aí toda vez que ele tiver uma dificuldade, eu vou estar pensando o que deu errado. E toda vez que ele tiver uma coisa para celebrar, eu vou achar que foi alguma coisa certa que a gente fez. Então lá nesse texto de Hebreus diz assim: pela mesma fé, uns venceram reinos, derrotaram inimigos, fecharam a boca de leões, conquistaram reinos, e outros pela mesma fé enterraram seus filhos, foram cerrados ao meio, foram perseguidos, humilhados, torturados, mortos. Eu estou vindo agora de um velório de um jovem de 33 anos que morreu repentinamente. Só que esse menino, quando ele nasceu com 1,5 kg. E o médico disse para os pais se despedirem dele. Curioso isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque não fosse a fé, presta atenção, se não for a fé na sua vida, na hora que uma coisa der certo, você fica vaidoso. Porque você acha que foi a sua crença. E na hora que alguma coisa na sua cabeça der errado, você fica o quê? Deprimido. E o nosso país hoje é o campeão mundial de ansiedade. É o campeão mundial de jovens deprimidos precocemente. Então, para que esse menino não fique devedor dos nossos acertos e nem deprimido pelos seus erros, nós estamos assumindo um compromisso aqui hoje. Que ele é filho de quem? De Deus. Amém? E agora nós vamos cuidar desse eternozinho aqui. Amém? Nós não estamos aqui preocupados com o futuro dele. Essa água aqui não vai garantir o futuro dele. Essa água é só para dizer que nós estamos fazendo uma confissão de fé, de que nós recebemos no nosso meio um representante do eterno. Porque quando estiver dando tudo certinho, ele saiba que ele representa o quê? A fidelidade de Deus. E quando aparentemente estiver dando alguma coisa errada, ele depende da bondade e da misericórdia de Deus. Amém? Então adiante dele vai a fidelidade. E não a sua capacidade, nem a sua competência, só a fidelidade. Quem vai guiar esse menino é a fidelidade eterna de Deus a respeito do eterno dele. Amém?
Glória a Deus. Amém? E na dificuldade dele, quando aparentemente parece que alguma coisa não está funcionando como deveria, ele depende do quê? Da bondade e da misericórdia. Esse Pedro aqui quer dizer pedra. E pedra pode ser pedra. Presta atenção, eu vou te falar. Amém? Me lembra seu nome, que eu sou muito... Então é o seguinte. É uma casa de pedras. Menino, você é muito bonita e bem tratada para quem vive no meio de tanta pedra. Era para você estar mais esfolada, tá entendendo? Era para você estar mais arranhada, tá bom? Seguinte, Pedro de Pedro. Tem pedra que é para fundamentar, construir. Tem pedra que é para pôr no estilingue e matar gigante. E tem pedra que é para você jogar sobre a água, para ela provar que existe um caminho para o outro lado. Você é uma pedra de fundamentação, que pariu uma pedra de transgressão. Esse menino vai levar vocês para o outro lado. Ele vai atravessar lugares onde todo mundo achava que não dava para atravessar e que se ele entrasse naquilo ele ia afundar. Mamãe, esteja preparada. Esteja preparada, esse menino vai trabalhar a sua ansiedade no limite. Amém? Ele não é pedra de matar gigantes. Ele não é pedra de ficar quieto em um lugar, fundamentando construções. Mas ele é pedra de atravessar os rios. Ele é pedra de ponte. Ele é pedra de saltar sobre as águas. Você vai me fazer um favor, se Deus se ficar no seu coração. Você vai pegar uma foto da ponte de Brasília. Amém? E guardar com você. A ponte de Brasília é uma ponte de travessia. Durante muito tempo ela foi considerada a ponte mais bonita do mundo. E sabe por quê? Porque ela é uma ponte pedra. Quem fez a ponte Brasília estava cumprindo aquilo que Jesus falou para o Pedro: vem, movimenta que você atravessa. E hoje nós estamos criando filhos para ter medo de atravessar. Sendo que se eles estiverem em movimento, eles atravessam. Então até uma pedra pode atravessar a água, se ela estiver em movimento. E sabem o que foi baseada a ponte de Brasília? Numa criança jogando uma pedra sobre as águas, e ela vai ricochetear sobre as águas até chegar do outro lado. Glória a Deus. Essa é aquela ponte. Esse é Pedro. Um menino que, se a gente ajudar ele, impulsionar ele, não segurar ele, mamãe, papai, esse menino vai chegar a lugares que a gente nunca imaginou que ele chegaria. Porque ele é uma pedra lançada sobre as águas. Glória a Deus, Pedro. Vamos lá? Olha aqui, Pedrão. Ó, a água. Vem cá. Batiza o papai que ele vai precisar. Batiza a mamãe. Pedro, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é pedra. Uma pedra que, lançada sobre as águas, chega do outro lado. Ninguém poderá impedir o seu movimento. Ninguém poderá reter o seu deslocamento. Você vai ajudar muita gente a chegar a lugares que eles nunca imaginaram. Porque eles vão olhar e falar assim: se até essa pedra pode chegar lá, eu também posso. Em nome de Cristo Jesus. Você é a pedra que foi atirada e faz a travessia. Você é a pedra que, uma vez fundamentada num lugar, vai fundamentar em outros lugares. Você representa o eterno do movimento. Você não representa entre nós o que deu certo ou o que deu errado.
Você representa entre nós a fidelidade de Deus, em nome de Cristo Jesus o Senhor. E Ele é focado. Pai, muito obrigado. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e sobre toda a jornada e travessia do Pedro, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Vem cá, Fabão. Não vai ser hoje, porque eu e o Fábio não estamos devidamente paramentados. Mas eu e o Fábio vivemos uma experiência maravilhosa. Eu e ele fizemos a trajetória lá dos Legendários essa semana. E foi muito bom estar com o Fábio. Foi uma coisa muito divertida. Fantástico, um tempo assim de muita alegria, né, Fábio? Pode falar aí. Muita alegria. Não foi? Uma bênção. Quem está falando é o último homem, porque tudo estava no escrito para que eu não participasse. A última inscrição, o último tempo, a última hora não dá certo. E o último homem teve o privilégio de estar lá vivendo aquilo tudo que nós vivemos. Fantástico, fantástico. Além de ser o último homem ainda, teve um amigo dele que já tinha feito, falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou te arrumar um trem lá, tá tudo lá dentro. Só para valorizar a amizade. O Ricardo está aqui, e aí o Fábio chegava lá e falava assim, amor, o Ricardo falou que ia mandar tudo e está faltando isso aqui. Eu falava, fica tranquilo, porque uma das coisas do Legendário é valorizar a relação. Não é para satisfazer a expectativa, é para ela ser frustrada com segurança, não foi? Mas acontece o seguinte, tudo na vida sem planejamento, você tem um custo, né, a pagar. E o Ricardo teve a bondade, em primeiro ponto, de me incentivar muito. Eu devo essa experiência a dois homens, ao Paulo Júnior, e quando o Ricardo ouviu isso, eu disse, não, você vai ali na Decato, você compra lá 2 itens que faltam, e o resto está tudo pronto, a embarcação aqui está arrumadinha, você pode ir embora. E eu deveria simplesmente pegar a embarcação e dar um check-up nela geral, não é? Eu tinha que ver se os pneus estavam calibrados, se o macaco estava no lugar certinho, pelo menos ter o conhecimento da mochila, porque não é uma mochila pequena. E eu simplesmente peguei a mochila e coloquei nas costas. E no momento de armar e desarmar, de ter conhecimento dessa mochila, era simplesmente 2 horas da manhã, numa chuva intensa. Aí você já viu o começo da história, né? Chuva é quando você consegue abrir os olhos, meu irmão. Lá estava era o dilúvio. Dilúvio. Mas não vamos assustar. Não, de jeito nenhum. Mas esse dilúvio, ele veio depois de uma travessia maravilhosa. E em nenhum momento eu pensei que eu estava ali por acaso. Eu me entreguei totalmente para viver aquele momento. Mas quando chegou 2 da manhã, naquele dia, uma tempestade, a verdade é essa, né? Uma chuva mesmo. Mas eu tinha dito para o Paulo
um dia antes, que tudo que eu queria era uma chuva, porque nós estamos semeando a soja, tem laranja na florada, eu tenho pedido muito a Deus chuva, e esse ano, um ano diferente, e não faltou chuva na minha cabeça, foi chuva mesmo. Toda hora que alguém queria reclamar da chuva, eu ia lá no Fábio e dizia: Tá aqui. fala com ele é que está na autoridade de mandar parar e mandar começar. Mas a chuva foi tão intensa que eu simplesmente peguei a minha mochila, coloquei no chão, peguei uma lona e me cobri. Enquanto o acampamento quase que inteiro foi montar a barraca. E naquele momento eu tinha certeza que eu estaria dando o melhor passo. Porque todos depois foram para dentro de uma piscina. Porque a barraca montada com tanta água, com tanta chuva, se tornou uma piscina. Ele ficou mais seco que eu. Então, quando eu estava num terreno um pouco com declínio, então a água passava por debaixo de mim e eu coberto. Mais chuva. Mas eu confesso a todos vocês, foi um grande milagre naquele momento da minha vida, porque eu nunca falei tanto com Jesus como eu falei naquele momento. Eu nunca estive tão íntimo com Jesus como eu estive naquele momento. Amém. Eu não senti dor, eu não senti frio. Eu vi pessoas gemendo para todo lugar, gritando, querendo morrer, outros querendo ir embora. E eu ali firme, falei: não, aqui tem um propósito para mim. E teve um propósito na caminhada toda. Você está com quantos anos, Fábio? 63. O Fábio tem 63, eu tenho 68. Seguramente a gente estava entre o grupo lá dos 4 ou 5 mais velhos do grupo. E vou te falar uma coisa. Os dois caras que mais se divertiram nesse negócio lá, tá aqui com vocês dois. É verdade. Ele olhava para mim, eu estava lá assim no céu. Eu olhava para ele estava se divertindo. E eram os dois que iam dormir debaixo da lona. Eu só não dormi debaixo de uma lona igual ele, porque um cara montou uma barraca mais rápido lá e me chamou para dormir dentro. E eu falei assim: cabe? Ele falou: cabe. Eu dormi encharcado da água, a barraca tinha mais de 5 centímetros de água lá dentro. Mas enfim, eu chamei o Fábio aqui hoje porque, em função de tudo que está acontecendo, a quantidade de coisas que aconteceu essa semana, a gente está aqui se alegrando com os que se alegram, e há 5 minutos aqui a gente está chorando com os que choram. O meu genro Ronaldo, o irmão dele, Saulo, de 33 anos, filho de uma família muito querida, uma família que me recebeu quando eu nasci. O reverendo Saulo de Castro foi o pastor que me recebeu, um homem que acolheu a juventude aqui nesse lugar nos anos 70. A casa dele era berço de avivamento. E eu não sabia explicar por que eu me identificava tanto com o pastor Saulo, até que eu vinha descobrir que eu ia ser o avô do bisneto dele, né? E tá lá. Então a gente é família, eu estou lá junto com o Saulo, fazendo o sepultamento. Eu estou no lugar do pastor Saulo, que me abençoou tanto, ajudando a família a enterrar o neto dele, e ao mesmo tempo em casa ajudando a cuidar do bisneto dele. É muito curioso isso, muitas coisas muito fortes estão acontecendo, como foi lá. Então a gente tinha até programado de todo mundo vir, paramentado, para a gente fazer a celebração, mas entendemos que seria muita dificuldade para isso. Mas eu quero, né, dar esse testemunho com o Fábio, depois a gente vai dar esse testemunho de forma própria, mas eu não quero perder essa oportunidade de deixar com a igreja aqui a alegria. Então, a alegria aqui, a gente está se alegrando com o Se Alegre, vamos ali, vamos chorar, e é isso mesmo. O choro não vai nos deixar deprimidos, a alegria não vai nos deixar presunçosos. É a família, um fortalecendo o outro. Louvo a Deus pela vida do Fábio, porque ele creu, me abençoou, foi amém. Foi uma caminhada fantástica, né, Fábio? Meu Deus do céu. Fantástico. Se alguém quiser saber, faz o seguinte, não pergunta o que a gente acha. Vai lá, vê o que você acha, depois nós conversa. A gente conversa depois sobre o que você achou e o que nós achamos, tá bom? Desfrute do caminho. Desfrute do caminho. E aí, vou terminar, porque a gente já vai continuar aqui. Fica de pé aí para todo mundo ver o que está escrito nas costas aí da sua... Tá lá. Não é
desfrute o caminho como quem simplesmente vai pegar a criança, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A criança desfruta uma fruta descascada. Crianças, você descasca a banana, você descasca o abacaxi, você descasca a mexerica, entrega para ele pronto só para ele comer. Como aquilo era coisa de adulto, você pega a mexerica e tem que descascar ela, para você desfrutar. Você tem que pegar a casca da banana e romper, você tem que pegar o ovo e quebrar. E hoje nós estamos formando um povo sem identidade, sem vocação, sem compromisso, porque ele chega lá no restaurante, até o ovo mexido já está pronto, ele não tem que quebrar um ovo, ele não tem que sofrer igual eu sofri hoje de manhã, correndo lá, arrumando café para todo mundo. E o Espírito de Deus falou no meu coração, presta atenção, muito suavemente. Eu ia fazer 5 ovos fritos à gema mole. Comprei o ovinho caipira. E aí o Espírito Santo falou assim: você sabe que não dá para quebrar ovo caipira direto na frigideira. E eu na pressa. No terceiro choco. Amém, meus irmãos? Então isso é a vida. A vida é assim. Amém? Tem que quebrar o ovo. E às vezes na hora que quebra, um ainda é choco. Glória a Deus. Muito bom. A gente quebrou alguns ovos, alguns estavam choco, a gente conseguiu recuperar. E estamos desfrutando o caminho. Eu só quero dizer a cada um que for participar, quando o Ricardo, um gesto de bondade, te der tudo de melhor dele para você, você tome posse, mas tenha conhecimento. Porque foi no caminho que eu descobri que tudo estava lá. Mas eu fui despreparado e não ter checado onde estava posicionado cada... Mas no fim estava tudo lá. Mas no fim estava tudo lá. E mais ainda, o seu gesto, viu, Ricardo? Muito obrigado. Valeu demais o seu gesto. Benção. Muito bom. Muito bom, obrigado. Valeu. Não, eu não posso deixar aqui de reconhecer e agradecer você, meu amor. Você foi rocha, porque até o último momento, esse último homem estava super indeciso. Foi você que bradou e falou assim: não, você vai. E valeu a pena. E toda mulher aqui que mandar o marido dela para o legendário, acende uma vela. Acende uma vela em casa. Porque você está mandando o seu marido para o legendário para ficar viúva. Se Deus quiser, ele vai botar. Um ovo foi quebrado. O podre lá nós dá um jeito, o bom ele volta frito com a gema mole, amém? Valeu. Não. Mas eu acho que tem muita proposta. Sabe, Paulo Júnior, antes da gente começar aqui, queria fazer um comentário sobre a questão do desfrute. Se você quiser, inclusive, acompanhar, está lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Quando o autor de Eclesiastes vai mostrando todo o desespero de uma pessoa que tem tudo, mas sente falta de algo, ele começa a escrever de maneira muito profunda a respeito de algumas questões. E aí ele diz assim, o autor de Eclesiastes: eis o que observo ser uma coisa boa. 2 pontos aqui na NVI: comer, beber e desfrutar. Presta atenção nisso. Isso tem mexido muito com a nossa casa, Luciana e eu. Eis o que observo ser uma coisa boa: comer, beber e desfrutar.
o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, algo agradável ao homem, pois essa é a porção que lhe cabe. Aí agora presta atenção nisso. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, presta atenção nisso, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o quê? E o que mais além de conceder bens e riquezas? E o que mais além de conceder comer e beber? E Deus concede a capacidade de desfrutar. Gente, aprenda isso. Nós somos seres tão frágeis, tão complexos, tão difíceis, que não adianta Deus nos dar. Ele tem que nos dar também a capacidade de desfrutar. Então presta atenção em tudo aquilo que Deus tem te dado, mas peça a Deus que dê a você a capacidade de desfrutar daquilo que Ele já te deu. Porque se Ele não te der a capacidade de desfrutar daquilo que Ele já te deu, como por exemplo as suas relações, não vai adiantar Ele te dar. É em vão, é inútil, é uma bolha de sabão que se explode no meio do nada. Mas isso só para aproveitar aqui esse momento. Eu achei que Paulo Júnior iria estar envolvido com as questões do funeral e não nos daria aqui o prazer e o privilégio de estar junto com a gente aqui hoje pela manhã. E aí, quando eu vi um amigo aqui, falei, vou chamar esse meu amigo para conversar aqui comigo e ele vai talvez até ficar meio surpreso. Queria chamar o Ricardo para estar aqui comigo, sentar aqui, porque... É você mesmo, rapaz. É, você mesmo. Ué. Você é o assunto aqui hoje, tá vendo? Não, o Fábio testificou. Senta aí. Ricardo, eu quando te vi chegar, pensei, puxa, quero convidar o Ricardo para estar lá com a gente lá na frente e compartilhando, ensinando, aprendendo junto com a gente. Ricardo, a minha relação com o Ricardo é uma relação muito engraçada. Eu gosto de tênis, o Ricardo gosta de luta, de MMA. Nós não temos nada a ver. A não ser o fato de que, de maneira muito profunda, o Espírito Santo criou entre nós uma afinidade totalmente sem sentido, totalmente espiritual, né? Do ponto de vista humano, as nossas divergências são enormes. No entanto, do ponto de vista daquilo que o Espírito fez em nos aproximar e a maneira como a gente começou a compartilhar o coração um com o outro é algo que mexe muito com a gente, né? Bom, eu vou só fazer uma introdução, PJ, aqui, e estamos todos. Há um provérbio que diz assim, guarda isso, há um provérbio que diz assim, eu tenho conversado com alguns amigos a respeito desse provérbio e queria compartilhar isso com vocês. Depois, se você quiser, está lá, capítulo 10, versículo 17. Aquele que acolhe o ensino, ou aquele que aceita a disciplina, dependendo da versão, é uma pessoa que caminha no sentido da vida. Aquele que não acolhe o ensino anda sem rumo na vida e ainda corre o risco de deixar outras pessoas sem norte, sem rumo. Vou repetir, depois dá uma olhada lá. O livro de Provérbios é um livro que, na sua maior parte, fala a respeito de princípios. Uma grande dificuldade para mim, quando eu comecei a ler Provérbios, é que eu tentava encontrar um nexo entre um versículo e outro. Entende? Não sei se vocês já passaram por isso. Então, eu tentava ler Provérbios e tentava fazer uma junção entre um e outro. Até que eu entendi que o livro de Provérbios é uma coletânea, sem necessidade lógica, pelo menos necessidade de haver uma racionalidade no conjunto que é colocado na ordem que é estabelecida. Então a gente precisa aprender a ler Provérbios na sua maior parte das vezes, versículo a versículo, deve parar lá. Então eu queria parar nesse com vocês, só para introduzir aqui as nossas conversas. Aquele que acolhe o ensino caminha no sentido da vida. O livro de Provérbios estabelece muitos contrastes, muitos. Os técnicos, os estudiosos, costumam chamar de paralelismo antitético. Acho que é chique, né, para falar de contrastes. Assim, por exemplo, contrastes bem claros entre a diligência e a preguiça. É um contraste.
E assim existem vários contrastes em Provérbios, tanto do ponto de vista do que é quanto da pessoa, vários. Um dos principais, se não o principal contraste de Provérbios, é o contraste entre um caminho de vida e um caminho de morte. Há inclusive uma parábola numa determinada parte, nos primeiros capítulos, a respeito de duas mulheres sendo acompanhadas visualmente por um pai e um filho. E aí uma mulher leva ao caminho da morte e uma mulher leva ao caminho da vida. Essas mulheres em Provérbios recebem nomes. Uma se chama insensatez, a outra se chama sabedoria. Mas eu quero voltar. Guarda o provérbio. Aquele que aceita, acolhe o ensino, caminha no sentido da vida. Então guardem. Quem está aberto a aprender, caminha no sentido da vida. Quem se fecha ao aprendizado, perde o rumo nessa vida. Isso não envolve idade. Isso não envolve quanto tempo de vida você teve até aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato é, o princípio é, corações abertos ao ensino caminham no sentido da vida. Corações fechados ao ensino, ao aprendizado, à disciplina, à repreensão, perdem o rumo na sua vida. Então, eu queria deixar isso apenas a título de início aqui, para a gente começar a nossa conversa. Quer trazer alguma coisa aqui, cara? Totalmente surpresa. Totalmente surpresa. Bom dia. Tanto rosto bonito aí, hein? Que bacana. Obrigado. Você está vendo a fé, é a certeza das coisas que se espera e não se vê. Certamente é mesmo, né, Cláudio? Mas quando a gente fala de maturidade, logo a gente pensa em cabelos brancos e acha que ser maduro tem a ver com o tempo que a gente existe, que a gente vive. E, de fato, a maturidade ela é presente, é muito mais naquilo que a gente agora deixa de ter convicção e tem fé. As coisas da fé, nós brincamos aqui agora a respeito da beleza, mas a fé, porque quando a gente pensa que Deus mesmo, o próprio Deus diz, sem fé é impossível agradar-me, sem fé é impossível que eu esteja feliz com o momento que você está compartilhando, a gente entende que eu primeiro vejo as coisas antes delas existirem. Em vendo essas coisas dessa forma, nos faz o filho de um Deus que é empreendedor e não um Deus de barganha, um Deus que está na permuta. Eu ouço muito aqui do nosso mestre, do lado, falar do comerciante e do empreendedor. E eu penso que num domingo igual esse aqui, Cláudio, nós devemos fazer brotar e renascer e ter a convicção de que nós somos, sim, filhos de um Deus empreendedor, que se Ele não nos inspira a todo momento, nós deveríamos estar inspirados ao tempo todo entender com os olhos da fé, porque as coisas não existem porque elas já existem, elas existem porque nós temos fé. Existe porque quando Deus pensou o mundo não estava pronto, e o agir de Deus é que fez todas as coisas acontecerem. E eu não sei por que às vezes num domingo a gente tem tanto medo da segunda. Quando o amigo nosso ensina para nós que uma semana de primeira não começa na segunda. Se uma semana de primeira não começa na segunda, então o dia da gente ter fé é hoje. E não por acaso chama presente. E hoje é o dia que nós temos que confirmar e ter a certeza de que hoje é que se realiza. O hoje sendo domingo, mas também o hoje, mesmo que ele se torne uma segunda. Porque, de fato, o amanhã não existe. O amanhã, o dia que chegar amanhã, o amanhã é hoje. Então,
Eu não sei, a gente anda com medo, e o Fábio foi no Legendários, e uma coisa que a gente tem a certeza quando vocês têm uma experiência dessa, é que você pode morar praticamente dentro de uma mochila que não mora dentro de você, ela mora nas suas costas. E que naquele momento, tudo que você tem naquele momento é suficiente para você, e aquilo, perto do que nós temos, é nada ou quase nada. Aí, a hora que você tem essa certeza, tem uma coisa interessante que o Davi entendeu primeiro que todo mundo. A gente tem que afugentar é o medo. Porque a fé, ela promove isso na gente. Eu creio que você falou, foi com o meu Deus, e agora eu tenho certeza que eu te venço. E aí, quando eu estou com uma mochila nas costas, eu percebi, né? Como o Fábio falou para mim isso também. A hora que a gente está andando lá, você fala assim, rapaz, eu já estive pensando que eu precisava de tanta coisa, e agora a minha vida se resume, esse ter todinho que eu pensei, agora se resume nessa mochila aqui, e eu estou bem, mas eu estou bem do jeito que parece que eu nunca estive. Aí o Leonardo estava do meu lado ali agora, estava perguntando, falando assim, eu já decidi que eu não vou nesse lugar aí, nesse negócio. Aí eu falei, a fé é a certeza. Eu falei de novo aquele negócio que eu falei. E aí agora nós estamos profetizando na vida do Leonardo, que eu vi tanta vontade na mãe dele ali, que ele vá assim. Então, você falou de sabedoria. Sabedoria é a gente poder entender que o futuro a Deus pertence, viu, Leonardo? A gente tem que ficar na dispensação do Espírito. E vai que Ele quer. Aí depois que Ele quiser, você tem que estar lá. Não tem jeito. É isso. Dentro desse testemunho que você está dando, Ricardo, e aproveitando o momento que a gente está aqui, Cláudio, é difícil montar uma mesa dessa aqui. Porque está aqui um engenheiro civil e que foi forçado. Eu fui forçado. Eu fui enganado por Deus na engenharia. Não, eu fui. Eu falei para Deus, o senhor me enganou. Porque quando eu era bem jovem, eu me converti sabendo que eu queria fazer engenharia. Mas minha conversão foi tão forte, foi tão assim inflamada, que eu falei, não, vou largar tudo e vou fazer seminário. E aí Deus colocou no meu coração, não faça. Eu fiquei naquele dilema. Parecia que a voz estava falando para eu não fazer o seminário, era do capeta. E a voz que falia para eu fazer engenharia era do capeta, né? E aí eu fiquei naquele dilema e tal, fui conversar com meu pai. Aí meu pai falou assim, eu falei, pai, eu estou num dilema, o senhor me ajuda? Ele falou, te ajudo, o que você resolver eu te apoio. Eu falei, mas não é ajuda, hein? O senhor piorou agora. Eu queria que o senhor resolvesse para mim. E meu pai estava querendo que eu fosse adulto, né? E aí eu fiz uma conta de engenheiro. Eu falei assim, se eu fizer engenharia, eu faço seminário. Se eu fizer o seminário, eu nunca mais faço engenharia. E aí eu fui entender que eu tinha ido para engenharia. E quando eu estava na faculdade, Ricardo e Cláudio, a matéria que eu mais detestei foi fundações. E eu falava isso na faculdade. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. E eu falava assim, se tem uma coisa que eu nunca vou trabalhar na minha vida, quando eu formar, é com fundações. Aí, Leonardo, escuta. Falei, nunca vou trabalhar com fundações. É muito lambão. O povo não sabe, eu tenho toque, eu não gosto de nada desarrumado. Alana, esses dias, você sabe qual foi a maior sequela que eu trouxe do Legendário? Sabe não? A unha suja. A Alana falou assim, ela tinha acabado de falar para mim antes do Legendário. Ela falou assim para os meus genros lá, eu estou casada com o Paulo Júnior há 40 anos, você nunca vai ver o Paulo Júnior com a unha suja e mal cortada, porque eu tenho um pouquinho de tóxico, os trem tudo limpinho, arrumado. Aí eu vou trabalhar com fundações, que é puro barro, furação de trem, aquele trem parece que quanto mais se organiza um canteiro de obra quando ele está nas fundações, parece que não fica organizado um dia. Vou terminar, porque senão não paro de falar. E eu acabei que depois eu fui descobrir que na área ministerial
eu fui usar o meu conhecimento de engenharia para nunca sair da área de fundações. Meu trabalho é lançar os fundamentos. Depois cada um edifica. O Cláudio é um edificador, ele é um construtor. E vocês têm que visitar um canteiro de obra. É o meu sonho de consumo, porque meus canteiros de obra eram muito organizados, mas não passava nem perto do canteiro de obra que o Cláudio organiza. Ele tem toque, o treino. Até você vê pelo jeitinho dele vestir assim, ele é assim. Isso aqui é o canteiro de obra. O jeitinho que ele dá aula. E esse cara aqui é o cara que coloca isso no mercado, compra e vende, faz acontecer, faz o cara acreditar que de um lote pode sair um negócio. Então está aqui uma mesa muito interessante. E hoje a gente está vendo muitos empreendedores, e quando Jesus vai falar de vida espiritual, ele fala do sábio e do tolo construtor. E você é um cara que está vendo, você já viu muita gente muito poderosa fracassar, exatamente porque quantificou equivocadamente o sucesso dele. Achou que o sucesso era só acumular e juntar. Depois ele não sabia o custo de manutenção. É verdade que boa parte das empresas empreendedoras, consultoras, depois são quebradas, porque elas não quantificaram o custo de manutenção daquilo que é a riqueza que ela... Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, porque aqui está juntando um cara que gosta de luta, ele tem a disciplina. Então o que é o Ricardo? O Ricardo é um boxeador, ele gosta de boxear. Ele não gosta de bater nem de apanhar, mas então o Ricardo é um cara que aprendeu a desenvolver rotinas, ritos, coreografias, a dança, de saber bater e apanhar com segurança. Aí tem gente que só aprendeu a bater e não sabe apanhar. É certo isso, cara? Fala para nós aí um pouco do cara que vai lá no boxe para aprender a bater, mas também para saber o que é apanhar. Esse testemunho que você viu tanta gente empreender muito, depois ele mesmo se quebra, porque ele não dá conta de pagar o custo de manutenção daquilo que ele empreendeu. Como é que é isso no mundo espiritual? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso dar uma surra no Popó, mas também posso levar uma surra dele. É que quando a gente traz o versículo para o nosso interesse, a gente pensa que tudo posso, é no sentido de avançar e vencer tudo, e que eu também não tenho contratempo no tudo posso naquele que me fortalece. E quando Deus fala isso para nós, eu acho que o sentido é muito mais pleno, é um sentido da gente saber ser, inclusive no mundo empresarial, estratégico. Sabendo que todo ataque tem um contra-ataque, todo lançamento pode ter um contra-lançamento, e que você não está sozinho em nenhum tipo de mercado. Você não está sozinho. Quando você pensa nessa fé que nós falamos aqui, porque eu penso o seguinte: o Deus empreendedor nosso, ele colocou no nosso coração que nós temos que ter a certeza, mesmo não vendo absolutamente nada, nós não podemos parar. A palavra o movimento de Deus é que nos faz ser empreendedores. Você está falando assim, como é que é esse negócio de bater e apanhar, calcular mal? Nós vivemos as intempéries de um tempo onde a política ela saiu do papel de que seria apenas um mero contador das coisas que os homens que produzem para ser protagonista. Então a política quer ser protagonista, é a guerra dos que não produzem controlando quem produz o tempo todo, para tentar fazer com que aquele que produza menos, mas inconsciente. Parece que as pessoas que estão controlando não sabem que estão fazendo com que quem produz deixe de produzir. E é em todas as esferas. E o desafio, então, ele se torna maior, porque agora não é um desafio de concorrentes, é um desafio de quem deveria te projetar e não te segurar. Eu tenho falado o seguinte, Paulo Júnior, que eu prefiro segurar um doido que empurrar um bobo. Porque é difícil demais você ficar tentando empurrar alguém que não quer para as coisas.
E eu prefiro pessoas que têm vontade. E aí mesmo que sejam chamados de doidos, porque a Bíblia fala isso mesmo, né? Quando você está falando de é preferível segurar um doido que empurrar um bobo, você não acha que muitas vezes a sociedade está lobotomizando os nossos maiores empreendedores? Que às vezes ela está causando uma ansiedade tão grande de futuro que as pessoas estão colocando todo o recurso no capital e não no processo. Então ela não desenvolve um processo, ela é um acumulador. Então, por exemplo, a Bíblia fala que o homem vai perder a sua alma no dia do seu sucesso. O homem perde a alma dele no dia do sucesso, quando ele colhe muito e ele armazena. Eu vou falar uma coisa para você, o Fábio confirma isso aqui com a gente. Eu estava numa reunião agora com o Wilson. Você já viu um caminhão de soja explodir? Eu já vi. Eu já vi um caminhão de soja pegar fogo. Porque quando você acumula muita soja num caminhão, a alta temperatura aqui do Planalto Central, a fermentação é tão alta, a pressão é tão grande, a temperatura sobe com a pressão tão elevada dentro de um caminhão de soja fechado, que ela pode atingir mais de 150 graus centígrados, ela entra em combustão espontânea. Ela explode. Sem ninguém acender uma faísca. Um galpão de soja pode explodir. Está na Bíblia. A acumulação, ela é altamente explosiva, ela é contraproducente, ela gera uma pressão negativa. Sabe o que é uma depressão? É uma pressão negativa. É quando você colocou mais peso de fora para dentro do que a pressão que você tinha de dentro para fora. É por isso que você perde a alma. E aí, como empreendedor, vocês estão lidando com muitas situações hoje na área de empreendedorismo que o sucesso destruiu o cara, porque ele não fez a conta do passivo, do que ele teria que... Boa parte das incorporadoras no Brasil hoje, elas correm o risco de... Fala um pouco sobre isso aí, do que você está vendo naufragar. Por quê? Porque o mercado ficou ruim ou porque a conta ficou alta? Quer falar hoje? Não, eu acho que mercado é difícil de aquilatar, Paulo Júnior, sabe por quê? Porque depende de um bocado de fatores que você precisa ser quase um vidente para você lançar um produto. Difícil uma pessoa chegar assim com 100% de certeza, isso que é o bom do empreendedorismo, é você não ter certeza. É você não saber aquilatar 100% do que será o resultado. Aí sobra para nós aquilo que a Bíblia chama de diligência. É você fazer o seu trabalho de casa o melhor que você puder. É você amealhar o máximo de conhecimento, a sabedoria que o Cláudio começou dizendo. Então quer dizer que provavelmente o maior patrimônio adquirido por todo mundo no final da vida não é o patrimônio em si, é o conhecimento que aquilo gerou. Então quer dizer que a promessa de Deus não é entregar para você um patrimônio que garanta a sua estupidez. Mas se precisar queimar tudo para garantir o seu conhecimento, é o que seu pai vai fazer. Amém. Então quer dizer, é isso mesmo. Quer dizer que então um pai sábio, em vez dele manter o patrimônio de um escravo, ele queima tudo para garantir o conhecimento de um filho. É isso mesmo, Ricardo? É isso. Estou chocado. É isso mesmo. Estou chocado. Quer dizer que um pai quer produzir cultura, enquanto que um escravizador quer produzir serviço. É porque o pai acho que nunca ficou pensando. Meu Deus, eu estou surpreso. Será que está na Bíblia, rapaz? A gente foi treinado para ser extrativista pelo Outra mercado. coisa que eu quero te perguntar como boxer, como consultor. Quer dizer o seguinte, se eu aprendi a fazer uma casa de 3 cômodos e eu fui bem sucedido, isso quer dizer que eu tenho potencial para construir um predinho de 2 pavimentos. E se der tudo certo... eu vou tocar num assunto aqui que eu estou pedindo a Deus para ficar calado. E aí quer dizer então que eu vou me envolver em construções cada vez mais complexas que consequentemente vão exercer mais pressão. Isso quer dizer o seguinte, se eu comecei lutando com um cara, certo, um gafanhoto, e eu venci ele, quer dizer que depois eu vou lutar com um cara que num golpe só ele pode me derrubar.
Ah, quer dizer que um lutador de sucesso ele não enfrenta gente cada vez mais fraca, não? É mesmo? Cada vez mais difícil. Ah, quer dizer então que se ele começou curando gripe, pode ser que o propósito de Deus é que ele no fim termine enfrentando tuberculose. É mesmo, gente? Então quer dizer que você está preparando seus filhos para uma vida cada vez mais difícil, não uma vida cada vez mais fácil. Isso quer dizer que se seu filho nasceu na sua casa, o tipo de combatente que ele vai enfrentar é 10 vezes mais forte, mais estratégico, mais perspicaz, mais violento, mais sagaz do que o que você enfrentou quando você começou. E você está achando que o seu dinheiro vai garantir que ele vai enfrentar inimigos mais fáceis. É isso que você está achando que a fé te garante? A fé garante para você que o Pedro vai enfrentar inimigos mais fáceis que os seus? Não! A fé garante que ele vai ter o quê? Condição de enfrentar o quê? Que para você matar um gato já era uma vitória. Agora ele vai matar o quê? Um leão. O gato vai andar no meio da casa dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí quando você enfrenta um cara mais forte, um golpe dele pode arrebentar com você. Normalmente arrebenta, né? Lutador de boxe, Ricardo, empreendedor, incorporador, Cláudio. E aí você continua indo na academia, treinando boxe, pensando em ir para o ringue, passar o ridículo de desafiar alguém para uma grande luta só para provar para todo mundo que você continua sabendo bater. Igual 2 campeões nossos fizeram o ridículo de fazer aqui. O segredo é mostrar que você ainda vence. Ou o segredo é você mostrar o que você aprendeu lutando. Qual que é o segredo? O que é que talvez a jornada é mais importante do que o topo. A caminhada é muito mais importante do que o final das coisas. O que vai justificar tudo é o aprendizado que a gente conseguiu acumular em torno da nossa vida inteira. Então, você está transformando seu sucesso em cultura? Ou você está transformando seu sucesso em patrimônio? Se você transformar seu sucesso em patrimônio, eu vou te falar o que seu filho vai ser: comprador de tinta. Para passar o resto da vida pintando o que você construiu. Sabe o que está quebrando a boa parte dos incorporadores dos grandes empreendimentos hoje no Brasil? Eles não dão conta de comprar a tinta para pintar o que eles construíram. Porque não fizeram essa conta. Paulo Júnior, você acha que a gente, nessa tentativa maluca, que eu estou vendo assim mais ou menos onde você está nos conduzindo assim, e o Espírito Santo é que está fazendo isso através de você. Mas ao fazer assim, ao tentar ser muito bem sucedido, às vezes a conclusão que eu chego é que a gente está querendo ficar livre de Deus, de alguma forma. E isso me constrange. Porque o que o diabo te prometeu? Que você ia se tornar igual a Deus e não semelhante ao Pai. O diabo te prometeu que você seria igual a Deus e não semelhante ao seu pai. Vou te falar uma coisa. O seu neto vai trabalhar 1 ano para comprar tinta, para pintar o patrimônio que você deixou de herança. E aí ele vai descobrir que ele ganha mais dinheiro vendendo tudo e vivendo de renda passiva do que ter que sofrer o ônus de manter aquilo que só fazia sentido para você. E aí sabe o que ele vai ser? Um mandruvá passivo. Uma minhoca gorda. Um tatu feliz. Meu irmão, ora por nós.
ora por nós, porque eu tenho chorado diante de Deus. Essa semana o Paulo Neto estava dentro de um avião e ele sentou do lado de um cara avantajado, um cara grandão, e do lado de lá do cara tinha uma cadeira vazia. Então estava o Paulo Neto no corredor, o cara no meio e a janela vazia. E o Neto ficou pensando, será que esse cara não vai sentar na janela? Aí eles começaram a conversar, a trocar ideia. Viram que os dois eram cristãos. O cara perguntou qual igreja que ele frequentava. Ele falou, então é a igreja lá do pastor Paulo Júnior. Ele falou, eu sou filho dele. Aí o cara me conhecia já de algum tempo e começou a profetizar sobre a vida do Paulo Neto dentro do avião. E eu quero aproveitar a sua presença aqui, Ricardo, para orar. Eu creio que eu conheço a sua vida e conheço os desafios seus da Shirley, a história de vocês, as lutas que vocês já enfrentaram e enfrentam. Mas eu creio que a sua maior contribuição para nós aqui hoje é de alguém que tem autoridade para orar por nós. E eu vou explicar por quê. É porque a minha angústia foi o que o cara profetizou sobre a vida do Paulo Neto. É que muito provavelmente as pessoas que vêm aqui, congregam, eu falei isso 2 semanas atrás, boa parte ainda não tomou consciência clara, intencional. Não há uma consciência ainda intencional clara do que você como pessoa representa nesse mundo, nesse lugar, nessa hora. Talvez muita gente ainda está vivendo à espera de um milagre que virá e você ainda não entendeu o milagre que você já é. Às vezes você ainda está esperando um milagre na forma do que você vai ter, de onde você vai chegar e do que você ainda vai fazer. Você ainda não entendeu o milagre de quem você já é. E o que você representa como expressão de uma cultura e não de uma boa prática. Talvez muita gente ainda não entendeu aqui que a sua vida representa esperança de liberdade e não de solução. Talvez muita gente aqui ainda está escravo da ideia de que você é um resolvedor de problemas e não um encarnador e representante de virtudes. Meus amigos, meus filhos, eu tenho aqui amigos. Estou vendo aqui o Felipe, a casa dele. Meu filho, da minha casa. Amigos. Eu vejo aqui muitas histórias. Estava conversando hoje com o Gabriel. É muita história representada aqui. Existem histórias representadas aqui de 100 anos, de uma fé. Você não representa uma situação. Você representa um rio, uma fé que chegou até aqui, para daqui se espalhar para o mundo inteiro. E aqui se reúne, aqui é uma das maiores concentrações de milagre hoje no Brasil. Sabe qual é o milagre? Pessoas ricas, em condição, com recursos, para produzir uma redenção na forma de uma cultura e que ainda estão distraídas, buscando mais, para ter um pouco mais de segurança a respeito do seu futuro. Não existe milagre maior. Não existe milagre maior que só Deus pode fazer do que um rico revelando o reino dos céus. O maior milagre não é você ter dinheiro para pagar um médico para o seu filho. O maior milagre não é você ter um filho curado, um problema na empresa. Não. Eu vou dizer uma coisa para você sem te assustar.
Aqui não é lugar de tratar gripe. Aqui é lugar de tratar as piores enfermidades. Se você não quiser viver problema grave na sua casa, frequenta outro lugar. Aqui não vai ter enfermidade simples. Aqui não vai ter problema básico. Aqui é só especialidade. Aqui é um centro de especialidade. Porque custou muito para chegar até aqui. E a partir daqui formar uma cultura. O Pedro não vai te trazer nenhum problema básico. Você entendeu, mãe? Mas não fica assombrada, não. Amém? Porque Deus colocou ele para tratar que gigantes. Aqui estão aqueles que vão derrubar o quê? Gigantes. Seus filhos ainda vão te trazer muitas dificuldades. Porque Deus não mandou você representar um patrimônio. Deus queria que você representasse uma cultura. Nada na sua vida vai ser simples. Viu, Shirley? Nada. Não veja com estranheza. Então, meu irmão, como representante de um povo, como alguém que encarna toda essa complexidade, como alguém que está lá dentro, vê impérios inteiros sucumbirem por coisas muito simples, só porque a pessoa colocou a expectativa dela no lugar onde não devia, e agora ela está sendo vencida pela conta de luz. O grau de complexidade é tão grande. Deixa eu te falar. O grau de complexidade desse nível de prosperidade aqui é tão grande que não haverá funcionário no mundo que dê conta de você. Ou vai ser um filho cuidando de você, ou não será ninguém. Ou você vai ser cuidado por uma relação, ou você vai ser soterrado pelo seu patrimônio. Ou cada um aqui investe em relações que vão cuidar de você na sua velhice, no seu sucesso, na sua prosperidade. Amém, irmão? Ou não vai ter funcionário no mundo que a gente consiga contratar para resolver esse problema. Porque vai ter alguém mais poderoso que você contratando antes, pagando a 6 por 1. E sabe quem vai cuidar da riqueza deles? Sabe quem vai cuidar da riqueza deles? Seus filhos, recebendo 6 por 1 e sem ter que aguentar a encheção de saco que eles aguentam aqui. Alguém entendeu aqui ou não? Porque é a relação do real com o dólar. O mesmo serviço, pago 6 por 1. Você ora por nós? Amém. Ora, força, meu. Pode ficar em pé. Se Amém. você quiser ficar na posição, você levanta aí, lutador. Amém. Amém. Guerreiro. Glória a Deus. Glória Solta a a Deus. voz, porque Glória a Deus. O Ricardo tem 2 versões. Tem a versão dele quando ele está orando no meio dos empresários, e tem a versão pentecostal dele quando ele solta lá os trem. Amém, Shirley? Ele não tem a versão pentecostal? Então aqui hoje, quem quer a versão pentecostal? Amém. Quem quer o reteté mesmo, trem aqui, pá, o fogo caindo? Quem quer? Eu quero. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito Manda fogo Deus aí. e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Ô Pai, muito obrigado por nos congregar aqui nessa manhã e por fazer com que a gente vivesse essa experiência única na Tua presença.
Pai, há duas palavras que eu acho que está conectada nessa manhã nossa: distração e destruição. Elas se parecem, mas elas, uma leva a outra, Pai. Nós temos sido hoje tragados uma pela outra. Nós estamos andando distraídos, Pai. Ô Senhor, mas nos poupe da destruição pela nossa distração. Que nós sejamos hoje, Pai, alertados da maneira que fomos, para que a gente possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de mais ninguém, mas a do Senhor. Que seja o Senhor, Pai, a nos trazer, Pai, o espírito de revelação necessário para que a nossa manhã seja hoje repleta dessa revelação. Que a gente não saia desse lugar da maneira com que nós entramos, mas que a gente seja transformado por esse poder, pelo poder do Senhor que nos trouxe até aqui. A gente veio aqui enganado, a gente veio aqui distraído, e nós queremos sair daqui inteiros e não destruídos. Que o Senhor, Pai, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre esse lugar e que estenda as suas mãos poderosas sobre esse lugar para nos libertar de nós mesmos, do nosso egoísmo, Pai, da nossa falta de insensatez, mas que nós saibamos, ó Pai, que o Senhor é por nós e que nós somos, Pai, dependentes de Ti, e que a gente consiga, enfim, alcançar a estatura do varão perfeito que o Senhor sonhou para nós. É assim que nós oramos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ser ministrado no canto aqui no final. Você fica aí tranquilo. Nós estamos no horário, amém? Nós temos aqui um compromisso com a nossa congregação. Daniel, coloca aí para nós a responsabilidade que nós temos de continuar semeando no reino e ver os milagres e prodígios, amém? O Daniel está colocando aqui, você lembra aí, quem é da família. Não tem constrangimento, irmão. Quem é da família, quem é visitante aqui, se você vier precisando de dinheiro, nós arruma. É verdade, amém. Amém? Amém. É, desse jeito. Agora é o seguinte, você é de casa, lembra que amanhã é 1º de dezembro. E que a nossa conta de dezembro dobra. No mínimo dobra. Verdade. Mas também seu faturamento dobra, então tá tudo certo. Tá bom? Amém. É, tudo tá dentro do plano. Tá ok? Quero beber, Senhor. Força aí, atenção, não distrai. Vamos lá, Enzo. Não saia com pressa, vamos adorar o Senhor. Do teu rio, Senhor. Declara: sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Uma semana abençoada, águas que correm do trono. Que Deus abençoe cada um essa semana. Águas que correm e que limpam. Por onde passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Abençoa o Jonas. Quero fluir em tuas águas. Eu quero beber